Fala pessoal, eu sou o Thiago Chamusca e nessa aula de hoje vamos falar do PROC-V, o famoso PROC-V do Excel que todo mundo comenta, muitos conhecem, muitos não conhecem, mas que também é uma função que traz muita utilidade para muitas planilhas. Vamos usar a versão do Excel 2016 ou Office 365 e nessa planilha que eu já deixei preparada aqui, a gente vai construir uma fórmula com o PROC-V para a gente pesquisar o colaborador através desse pequeno banco de dados aqui. Eu simulei um banco de dados. É óbvio que na sua empresa ou enfim na sua atividade você vai ter um banco de dados que seriam informações de um sistema ou criadas manualmente muito maior do que isso aqui, mas é só para ter um exemplo e uma referência para a gente construir a fórmula. E ele não necessariamente precisaria estar aqui visível. Eu coloquei ele aqui para que a gente tivesse uma didática melhor na explicação da fórmula. Lembrando que o PROC-V ele tem uma restrição e isso é corrigido com o índice CORRESP, que são outras funções que a gente vai ver em outras aulas, a qual você só consegue utilizar a pesquisa utilizando os dados da primeira coluna. Então, se eu quero pesquisar qualquer valor dessa tabela, eu tenho que ter como referência o código. Nesse caso, é a primeira coluna, então tem que ser o código. Observe que aqui do lado eu coloquei um pequeno formulário, onde eu vou digitar o código aqui e ele vai trazer para mim o setor daquele colaborador e o local. Eu posso inclusive mudar isso aqui, colocar pelo nome também, não tem problema. Nessa aula de hoje a gente vai fazer pelo código, ou matrícula, ou qualquer informação que seja relacionada ao colaborador ou ao exemplo que você vai utilizar aí na sua atividade. Primeiro passo para a gente começar o PROC-V, eu costumo fazer isso aqui, que é nomear meu banco de dados, porque ele pode estar em outra planilha ou pode ser muito maior do que isso aqui. Eu vou colocar aqui o nome BD, de banco de dados, underline, colaborador. Para quem não entendeu isso aqui que eu fiz, volta lá no canal, dá uma olhada na aula de nomes definidos, e vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Inclusive, essa seleção que eu fiz com o mouse, né, eu fiz aqui com o mouse, ela pode ser feita com o teclado. Se a tabela for maior, você pode pressionar Ctrl Shift ao mesmo tempo, seta para baixo, ele vai até o final da última linha da tabela, e seta para o lado, ele vai até o final da última coluna, e você vai selecionar também do mesmo jeito. Isso é uma dica para facilitar a seleção de uma tabela maior. Entrando na fórmula do PROC-V, quando eu pressiono igual e digito PROC-V, ou PRO, vai aparecer outras funções também. Ele me mostra aqui os argumentos dessa função, que é exatamente isso aqui que eu estou mexendo. Valor procurado, matriz tabela, número de índice de coluna e, entre colchetes, procurar intervalo. O PROC-V, gente, para quem não entendeu ainda, ele vai fazer uma pesquisa vertical, ou seja, ele vai procurar de forma vertical nessa tabela a informação que você está buscando, que nesse caso vai ser o meu código. Então, qual vai ser o meu valor procurado nesse sentido, né, da minha tabela? Vai ser o código. Então, é isso que ele está te pedindo aqui. Qual a informação que eu quero procurar dentro dessa tabela? Nesse caso aqui, eu já defini que vai ser o código e também devido à restrição do PROC-V. Sempre o que está na primeira coluna. Isso também é uma dica. Se eu quero pesquisar algo, eu tenho que validar sempre o que está na primeira coluna. Então, o valor procurado vai ser sempre o que estiver na primeira coluna. E se tratando de PROC-V, é uma dica também. Qual vai ser minha matriz tabela? Minha matriz tabela vai ser PD colaborador. Observe que já apareceu aqui, eu vou dar um Tab para puxar. Ele já selecionou para mim, porque eu já tinha nomeado antes. Facilita para eu não precisar ficar selecionando toda hora. Qual vai ser o meu índice, né? Meu índice vai ser o resultado. Qual o resultado do meu PROC-V? Setor. Tá vendo que eu estou fazendo a fórmula aqui em cima de setor? Então eu vou colocar nesse argumento aqui um número, como ele está pedindo, de um índice da coluna. Então eu tenho aqui várias colunas aqui em cima e eu vou simplesmente ver qual coluna que está relacionada ao resultado que eu quero nessa seleção. Se é setor, eu vou contar de onde está selecionado até setor. 1, 2, 3, 4, ou seja, a minha quarta coluna, número 4, significa o índice número 4 da minha quarta coluna. E como que eu vou fazer essa pesquisa? Vai ser de forma exata ou de forma aproximada?
A pesquisa exata ela vai trazer exatamente o resultado de acordo com o código, nesse caso aqui é a minha primeira coluna, que eu vou informar, vocês vão ver no teste que eu vou fazer. Ele vai retornar o setor exatamente com base naquele código. Se for uma pesquisa aproximada, ele vai se aproximar se ele não encontrar aquele código. Então, nesse caso aqui, não serve a pesquisa aproximada. Então, a gente vai colocar falso, né? Que significa correspondência exata da minha pesquisa, para finalizar essa fórmula. Só recapitulando, valor procurado é exatamente o código, a restrição do PROC-V, sempre a primeira coluna. BD colaborador é onde eu vou procurar, ou seja, toda a minha tabela, no caso aqui o meu banco de dados. O 4 significa o resultado, ou seja, o índice da coluna que eu quero retornar de forma vertical, então ele vai fazer uma varredura vertical aqui, para com base no código me dar o resultado. Nesse caso aqui é 4, porque eu contei o que está selecionado, 1, 2, 3, 4. E falso por ser uma pesquisa exata, então eu quero que o código tenha relação ao meu setor. Se ele não tiver aqui, ele vai mostrar aqui que ele não existe dentro dessa tabela com um erro chamado n/d, que eu vou mostrar para vocês também. Finalizando a fórmula aqui do PROC-V, vou dar um Enter e observe que vai aparecer aqui o n/d, que é não definido em inglês. Por quê? Porque eu não informei nenhum código aqui, por padrão ele está entendendo que é 0. Mas se eu digitar aqui 1010, ele vai me mostrar aqui, observem, o setor de vendas. Então, o código 1010 está relacionado com o setor de vendas. Se eu colocar aqui um código aleatório, né, 1020, ele vai trazer aqui o setor que está relacionado a 1020, ó, contabilidade, tá vendo? Então ele faz a relação exata da minha pesquisa. Lembrando que o código é a base da pesquisa. Se eu quiser fazer agora um PROC-V para trazer o local com base no código, o que é que vai mudar nessa fórmula aqui que eu já fiz? Apenas o índice de retorno, que nesse caso vai ser local. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o número 6. Então eu vou pegar essa mesma fórmula, copiar aqui, ó, copiei a fórmula e eu vou colar aqui, mudando apenas o número 6. Observem, K5 continua, que é a referência de célula do código, BD colaborador, meu banco de dados, 6, que é o índice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente como eu coloquei aqui, e falso, porque a pesquisa vai continuar sendo exata. Vou pressionar Enter, ele vai retornar agora, ó, 1020, observem, 1020, exatamente, contabilidade, filial 3. Se eu digitar aqui, por exemplo, 1515, o que é que vai mostrar? Que não tem nenhum setor e nenhum local com base nesse código. Ah, Thiago, se eu quiser que não apareça ND, a gente vai tratar isso aqui com uma função chamada se-erro. Também tem aula de erros de fórmulas, procura lá no canal para vocês entenderem melhor como é que utiliza, né, uma função que eu vou utilizar agora para tratar o erro. O se-erro ele pega o resultado desse PROC-V, que é o valor, e você trata esse erro colocando, por exemplo, uma mensagem: informar código válido. Fecha aspas e fecha parêntese uma vez só, porque eu já fechei o PROC-V aqui, dou um Enter. Observe, ó, vou diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui, pronto, informar código válido. Por quê? Porque esse código ele não tem nesse banco de dados. A partir do momento que eu informo um código que tem, ele tira o erro e coloca o que? O resultado. Eu vou fazer isso aqui também para a minha outra fórmula aqui, para deixar bonitinho. Eu copiei tudo ali, vou colar sobre aqui e vou substituir ao seu dispor. O celular interrompendo minha aula aqui, mas tudo bem. E vou substituir esse 4 aqui pelo 6 de local, tá? Vou dar um Enter aqui. E se eu colocar agora aqui 1515, observem que ele vai informar aqui, ó, exatamente, trazer para cá, exatamente para as duas células que o código não é válido, informa um código válido.
ou informar outro código válido, ele vai mostrar vendas filial 2, ou seja, 1017 vendas filial 2. Então é isso, gente. Essa foi mais uma aula do Pensou Excel, uma aula de PROC-V simples. Lembrando que o canal está disponível com outras aulas, né, de nomes definidos que eu usei aqui, de erros também que eu utilizei aqui, e de formatação também, que eu sempre estou trazendo as tabelas formatadas. Ok? Espero ter ajudado vocês com essa aula. Se vocês ainda não seguem o canal, sigam lá, Pensou Excel. Sigam também o Instagram, @PensouExcel. E entrem no grupo de dúvidas que está disponível também no canal e no Instagram, que é no WhatsApp, para que vocês possam tirar dúvidas e ter contato direto comigo, para também ter acesso a essas planilhas que estão disponíveis. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a cursos também, entre em contato através do canal ou do Instagram, estarei à disposição. E lembrem-se, Pensou Excel, conte comigo.